Imagine a cena. Você está em uma antiga biblioteca, cercado por livros e manuscritos envelhecidos pelo tempo. Um deles se destaca. Um caderno repleto de esboços enigmáticos e escritos indecifráveis. Esse caderno pertence a ninguém menos que Leonardo da Vinci, o gênio renascentista cuja mente brilhante nos deixou um legado de mistério e inovação. Hoje, vamos explorar os códigos de Da Vinci, revelando segredos que vão desde suas invenções até mensagens ocultas em suas obras de arte. Leonardo da Vinci, nascido em 1452 na cidade de Vinci, Itália, era mais do que apenas um pintor famoso por obras-primas como a Mona Lisa e a Última Ceia. Ele era um homem de incontáveis talentos que incluíam anatomia, engenharia, matemática, música e muito mais. A genialidade de Da Vinci estava em sua curiosidade insaciável e na sua capacidade de observar o mundo de uma forma única. Um dos aspectos mais intrigantes de Da Vinci é a forma como ele registrava suas ideias. Seus cadernos, preenchidos com mais de 13.000 páginas de anotações e desenhos, são verdadeiros labirintos de pensamento. O que torna esses cadernos ainda mais incríveis é o uso de um código pessoal. Da Vinci escrevia suas anotações em espelho, da direita para a esquerda. Isso foi feito para proteger suas ideias, ou talvez apenas como uma maneira de estimular sua própria mente. Ao decifrar esses escritos, descobrimos um homem à frente de seu tempo. Por exemplo, ele desenhou protótipos de máquinas voadoras, submarinos e veículos blindados, conceitos que só se tornariam realidade séculos mais tarde. Esses desenhos não eram apenas fantasias. Muitos deles eram incrivelmente detalhados e viáveis, demonstrando um entendimento profundo da física e da engenharia. Além de suas invenções, os cadernos de Da Vinci revelam um profundo interesse pela anatomia humana. Ele dissecou mais de 30 corpos ao longo de sua vida, documentando suas descobertas com desenhos anatômicos que ainda hoje são admirados por sua precisão. Essas observações não só ajudaram no desenvolvimento da medicina, mas também influenciaram suas obras de arte, onde o realismo anatômico é evidente. As pinturas de Leonardo também carregam segredos ocultos. Tome a Mona Lisa, por exemplo. A técnica do esfumato, que ele usou para criar transições suaves entre as cores e sombras, contribui para a expressão enigmática da figura. A análise moderna revela que os olhos da Mona Lisa contêm minúsculos números e letras, que alguns acreditam serem códigos deixados por Da Vinci. Em A Última Ceia, Da Vinci utiliza a composição e a perspectiva de uma forma revolucionária. Ele posiciona os apóstolos em grupos de 3, criando um ritmo visual que guia o olhar do observador até o ponto focal, Jesus. Algumas teorias sugerem que ele escondeu mensagens simbólicas nessa disposição, possivelmente ligadas às suas crenças pessoais ou conhecimentos esotéricos. Leonardo também deixou pistas em seus estudos científicos. Um exemplo famoso é o Homem Vitruviano, um desenho que explora as proporções ideais do corpo humano, baseando-se nas obras do arquiteto romano Vitruvius. Este desenho, além de uma representação artística, é um estudo matemático das proporções humanas e da simetria, mostrando como o corpo humano é uma microcosmo do universo. Os códigos de Da Vinci continuam a intrigar e inspirar. Sua capacidade de unir arte e ciência, de ver conexões onde outros viam apenas fragmentos, nos desafia a pensar de forma mais holística e criativa. Ao estudar seus cadernos e obras, podemos compreender melhor o passado. É fascinante pensar que muitos dos desenhos de Da Vinci, como seu famoso helicóptero de parafuso aéreo, foram protótipos de ideias que só vieram a ser realizadas centenas de anos depois. Sua visão de um mundo onde a tecnologia e a arte coexistem harmoniosamente é impressionante. Entre os muitos códigos e invenções de Leonardo da Vinci, encontramos seu interesse pela hidráulica. Ele desenhou projetos para canais de irrigação, máquinas para escoamento de água e até uma cidade idealizada com sistemas de saneamento avançados. Esses desenhos refletem sua preocupação com a saúde pública e sua visão de um ambiente urbano mais higiênico e eficiente. Da Vinci também fez avanços significativos na engenharia militar. Seus esboços incluem máquinas de guerra inovadoras como a famosa catapulta e o tanque de guerra,
uma estrutura com blindagem rotativa que poderia disparar canhões em todas as direções. Embora muitos desses projetos nunca tenham sido construídos, eles demonstram a criatividade e o pensamento estratégico de Leonardo. Outro aspecto fascinante dos códigos de Da Vinci é seu trabalho com óptica e luz. Ele estudou a forma como a luz se reflete e refrata, contribuindo para o entendimento da perspectiva e do comportamento das sombras. Esses estudos foram essenciais para o desenvolvimento de suas técnicas artísticas, permitindo-lhe criar efeitos de profundidade e realismo impressionantes em suas pinturas. Leonardo também foi um pioneiro na cartografia. Seus mapas são incrivelmente precisos para a época, combinando observação detalhada e conhecimentos matemáticos. Um exemplo notável é o mapa da cidade de Imola, que ele desenhou em 1502 para Cesare Borgia. Este mapa é considerado um dos primeiros exemplos de cartografia moderna, demonstrando sua habilidade em representar a geografia de maneira precisa e funcional. Os estudos de Da Vinci sobre o voo são talvez os mais visionários. Ele observou aves e estudou sua mecânica de voo, tentando replicar esses movimentos em suas máquinas voadoras. O famoso ornitóptero, uma máquina projetada para imitar o batimento das asas dos pássaros, é um testemunho de seu desejo de alcançar o sonho humano de voar. Leonardo também explorou a botânica com uma meticulosidade que poucos antes dele demonstraram. Seus desenhos de plantas são detalhados e precisos, capturando não apenas a forma, mas também a estrutura interna das plantas. Ele compreendia a importância das plantas para o ecossistema e seu papel na vida humana, o que se reflete em suas observações cuidadosas. Um dos projetos mais enigmáticos de Leonardo é a máquina de criptografia, um dispositivo destinado a codificar mensagens. Este projeto revela sua consciência sobre a necessidade de segurança nas comunicações, um conceito que ainda é extremamente relevante nos dias de hoje. A máquina de criptografia de Da Vinci é um precursor das tecnologias modernas de codificação. Além de suas contribuições científicas e artísticas, Leonardo também escreveu sobre filosofia e ética. Em seus cadernos, encontramos reflexões profundas sobre a natureza humana, a moralidade e o propósito da vida. Essas anotações nos oferecem um vislumbre de seu pensamento introspectivo e sua busca por compreender o mundo ao seu redor. Os mistérios em torno da vida de Da Vinci e de seus códigos não param de fascinar. Cada descoberta nos aproxima mais de entender a mente deste gênio incomparável, mas também nos deixa com novas perguntas. A complexidade de seus pensamentos e a abrangência de seus interesses são um convite constante para explorarmos mais profundamente sua obra e seu legado. Um aspecto intrigante das obras de Leonardo da Vinci são as teorias que sugerem a existência de códigos ocultos e mensagens cifradas. Muitos estudiosos e teóricos da conspiração acreditam que Da Vinci incorporou símbolos secretos em suas pinturas, possivelmente para transmitir conhecimentos esotéricos ou para comunicar mensagens proibidas pela Igreja Católica. A Mona Lisa, talvez sua obra mais famosa, é frequentemente analisada em busca de significados ocultos. Além dos minúsculos números e letras nos olhos da figura, alguns pesquisadores sugerem que a posição das mãos e o pano que cobre seus ombros podem formar uma mensagem codificada. O sorriso enigmático de Mona Lisa também é alvo de diversas interpretações, sendo visto por alguns como um símbolo de conhecimento secreto. Outra pintura repleta de teorias é A Última Ceia. A disposição dos apóstolos, os ângulos das mãos e até mesmo a ausência de cálices na mesa têm sido interpretados como possíveis códigos. Uma teoria popularizada pelo livro O Código da Vinci, de Dan Brown, sugere que Maria Madalena está representada ao lado de Jesus, indicando um relacionamento secreto. Embora essa teoria seja amplamente debatida e muitas vezes refutada pelos historiadores, ela contribuiu para o fascínio duradouro em torno da obra de Leonardo. Leonardo da Vinci também é frequentemente associado a sociedades secretas, como os Rosacruzes e os Templários. Alguns acreditam que ele possuía conhecimentos esotéricos que eram transmitidos apenas a membros dessas sociedades. Seus cadernos e obras de arte conteriam, portanto, pistas e símbolos destinados a iniciados. Embora não haja provas concretas de sua participação em tais sociedades,
a ideia de que Da Vinci estava envolvido em um círculo esotérico alimenta a imaginação de muitos. Além disso, Da Vinci era conhecido por sua oposição às instituições estabelecidas, incluindo a Igreja. Suas ideias muitas vezes desafiavam as doutrinas religiosas, como suas observações sobre a anatomia humana que contradiziam as crenças da época. Isso levanta a possibilidade de que ele poderia ter usado códigos para proteger seu trabalho e evitar a censura. Os símbolos geométricos também desempenham um papel significativo nas teorias sobre os códigos de Da Vinci. Em várias de suas obras, como o Homem Vitruviano, vemos o uso extensivo de proporções matemáticas e formas geométricas. Alguns pesquisadores sugerem que essas formas não são apenas estéticas, mas também carregam significados ocultos relacionados à geometria sagrada e à arquitetura. Os cadernos de Da Vinci, com seus textos escritos em espelho e desenhos detalhados, são frequentemente examinados em busca de padrões ocultos. Alguns sugerem que ele poderia ter usado a escrita em espelho para ocultar informações de olhos curiosos ou para proteger suas ideias inovadoras de serem copiadas. Embora não haja consenso sobre essa teoria, ela contribui para o mistério que envolve seus manuscritos. Outra teoria é a de que Da Vinci poderia ter codificado informações científicas avançadas em suas obras. Por exemplo, em seus estudos de anatomia, alguns acreditam que ele escondeu detalhes sobre o corpo humano que só foram confirmados séculos depois com o avanço da ciência médica. Seus desenhos anatômicos, repletos de precisão e detalhes, poderiam conter segredos que ainda não foram totalmente desvendados. Leonardo da Vinci também tinha um interesse particular pela alquimia, a antiga prática de transformar metais em ouro e buscar a imortalidade. Seus cadernos contêm referências a processos alquímicos e símbolos associados à prática. Alguns teóricos sugerem que ele poderia ter codificado conhecimentos alquímicos em seus desenhos e pinturas, embora isso permaneça como uma conjectura fascinante. No final de sua vida, Leonardo da Vinci deixou a Itália e se estabeleceu na França, a convite do rei Francisco I. O rei francês, um admirador fervoroso do trabalho de Da Vinci, ofereceu-lhe a residência no Château du Clos-Lucé, uma mansão próxima ao Palácio Real de Amboise. Leonardo aceitou o convite e mudou-se para a França em 1516, trazendo consigo alguns de seus cadernos, desenhos e a icônica pintura da Mona Lisa. Leonardo passou os últimos anos de sua vida em Clos-Lucé, onde continuou a trabalhar e a criar. Mesmo com a idade avançada e enfrentando problemas de saúde, sua mente permanecia ativa e curiosa. Ele se dedicou a finalizar alguns projetos e a repensar suas ideias sobre engenharia e arte. Foi nesse período que ele escreveu algumas de suas reflexões mais filosóficas sobre a vida e o conhecimento humano. A relação entre Leonardo e o rei Francisco I era de profunda admiração e respeito mútuo. O rei frequentemente visitava Da Vinci em Clos-Lucé, discutindo ideias sobre arte, ciência e filosofia. Francisco I considerava Leonardo não apenas um artista, mas também um sábio e conselheiro. Essa amizade proporcionou a Da Vinci um ambiente tranquilo e estimulante para passar seus últimos dias. Apesar de suas muitas realizações, Leonardo também enfrentou dificuldades. Seu braço direito, essencial para seus desenhos e escritos, começou a enfraquecer, possivelmente devido a um derrame. Isso limitou sua capacidade de trabalhar como antes, mas ele continuou a desenvolver suas ideias através de anotações e conversas. Em 1519, aos 67 anos, Leonardo da Vinci faleceu em Clos-Lucé. Diz a lenda que ele morreu nos braços do rei Francisco I, embora essa imagem poética seja mais um reflexo da profunda admiração que o rei sentia por ele. Em seu testamento, Leonardo deixou seus cadernos, desenhos e ferramentas para seu discípulo e amigo Francesco Melzi, que cuidou de seu legado com grande dedicação. Leonardo foi enterrado na capela de Saint-Hubert, no castelo de Amboise. Embora sua tumba original tenha sido destruída durante a Revolução Francesa, seu túmulo atual na capela de Saint-Hubert continua a ser um local de peregrinação para admiradores de todo o mundo. A influência de Leonardo da Vinci se estende muito além de sua vida, inspirando gerações de artistas, cientistas e pensadores. O legado de Leonardo é imensurável. Suas obras-primas artísticas,
continuam a ser estudadas e admiradas. Seus cadernos, repletos de invenções e estudos científicos, ainda são uma fonte de fascínio e pesquisa. A combinação única de arte e ciência em seu trabalho fez de Leonardo da Vinci um símbolo do Renascimento, um período de grande florescimento cultural e intelectual. Nos últimos anos, várias exposições e publicações trouxeram nova luz sobre a vida e o trabalho de Leonardo. Seus cadernos foram digitalizados e disponibilizados online, permitindo que pessoas de todo o mundo explorem seus pensamentos e descobertas. A análise moderna de suas obras continua a revelar novos detalhes e interpretações, confirmando sua posição como um dos maiores gênios da história. Leonardo da Vinci deixou um impacto duradouro em diversas áreas do conhecimento. Sua abordagem interdisciplinar e seu método de observação e experimentação influenciaram não apenas as artes e as ciências, mas também a maneira como pensamos e aprendemos. Sua vida e obra nos lembram da importância da curiosidade, da inovação e da busca incessante pelo conhecimento. Obrigado por assistir ao vídeo até o final. Considere se inscrever no canal e, se possível, deixe um comentário no vídeo. Até a próxima!